Bom dia, boa noite a todos. Aqui é a professora Luciane. Nós vamos revisar hoje o conteúdo de Direito do Trabalho. Então, eu estou aguardando aqui os alunos entrarem e, portanto, vamos ver se o que eu consigo fazer. Deixa eu ver se eu conseguir aqui enviar o convite. Muito bem. Dessa vez eu vou fazer esse vídeo fechado e para os alunos adentrarem na aula, então vou dar uns minutinhos aqui, que na verdade, como se está tendo aula telepresencial, por conta da pandemia, é importante que todos tenham acesso a esses recursos telemáticos. Eu vou fazer uma pequena revisão do que eu falei na quarta de manhã. Quarta de manhã, quem é que está aí? Eu gostaria que se apresentassem os alunos e dissessem um oizinho, para que eu saiba quem é que está presente. Então, assim, a gente faz uma certa controle, não, a gente faz uma conversa mais conhecendo quem está presente. Então, eu gostaria muito de saber quem é que está presente e também, se a pessoa puder no chat se identificar, e com isso eu vou fazer algumas revisões, né, da nossa disciplina. Então, seria importante todos ali darem uma olhadinha no que não entenderam, também podem fazer perguntas, né? Eu estou aceitando as perguntas e estou esperando, então, que os alunos se apresentem. A Bruna está presente, que bom, Bruna, que você está aqui. E eu não sei quem é a outra pessoa, não sei se Isaac, quem seria. Mas, enfim, eu vou deixar essa aula gravada, as pessoas podem assistir, e com isso a gente está fazendo um papel de revisão aqui da nossa disciplina. Bem, nós trabalhamos, conforme o nosso conteúdo programático, na aula passada, enquanto o pessoal não entra, eu vou fazer um breve resumo. Os conceitos de empregado, de empregador, falamos da relação de emprego, que é essa relação que contempla 4 elementos essenciais, que é a pessoalidade do empregado, a subordinação, a continuidade e a onerosidade. E ela é formatada, ela é protegida, digamos, ela tem uma proteção legal, que é justamente eu vou precisar dessa luz aqui. A gente precisa que a relação de emprego ela fique protegida pelo contrato de trabalho. E o trabalho, então, é a formalização dessa relação de emprego. A gente viu a alteração do contrato de trabalho, que ela não deve ter em conta o prejuízo para o empregado, mas deve sempre estar atenta a possibilidade de não prejudicar e a possibilidade de atender também os interesses legítimos da empresa. Então, ela se baseia tanto no ius variandi como o direito de resistência. Nessa época de pandemia, é muito importante esse tema da alteração de contrato de trabalho, porque nós temos, na verdade, uma alteração contratual decorrente de uma imposição legal, que, aliás, por força maior, né, surgiu essa questão do vírus e obrigou as pessoas a ficarem em casa, a alterarem o modo de trabalhar para o teletrabalho, a fazerem acordos de redução de jornada e redução de salário. Então, nós temos todas essas possibilidades dadas pelas MPs 927 e 936. Então, a matéria da alteração do contrato de trabalho ela é bem importante, mas a gente tem que lembrar que existem 2 alterações típicas que estão contempladas na CLT, que é a interrupção do contrato de trabalho, que significa que o empregado não trabalha e não recebe, mas recebe salário, e a suspensão, quando o empregado
não trabalha e também não recebe, vai receber um benefício previdenciário ou outra forma de manter a sua renda, que é o que também está acontecendo nesse período de pandemia, que o empregado vai ganhar um auxílio emergencial ou o benefício emergencial, que é o bem. Muito bem. Agora, a questão, a gente terminando aqui a alteração do contrato de trabalho, então a nossa aula a gente continuaria aqui com a situação da terceirização, que foi definida pela Lei 6.019, nos anos 70. A Lei 6.019, ela era apenas uma prestação de serviços temporário, ela regulava o trabalho temporário, que uma empresa poderia colocar um pessoal por 90 dias em outra empresa. Então, a gente chamava a terceirização lícita, que era permitida pela Lei 6.019. E depois surgiram outros tipos de terceirização e não havia regulamentação legal. Teve a súmula 256 do TST, que dizia assim, que entre aquele que terceiriza o serviço e o tomador, aquele que oferece o serviço, o tomador de mão de obra, que pede o serviço e aquele que oferece o serviço, existia sempre uma relação de solidariedade. O que significa? Que os dois iam responder solidariamente pelos créditos decorrentes da relação de emprego. Essa súmula, ela foi superada pela súmula 331 do TST, que dizia que não, que primeiro quem paga a conta com relação à terceirização deve ser o empregador real, que hoje, que na nova terminologia da Lei 6.019, que foi trazida pela reforma trabalhista, a gente diz a empresa agora contratada e contratante, não se diz mais a empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora. Então, a gente teve... Boa noite, queridos, aqui estão entrando a Keila. Oi, Keila. Oi, Luiz. Que bom, o Luiz está de novo, a Luísa. Muito bem, vamos assistir um pouquinho essa aula e vamos revisar, então, esses conceitos. Então, eu estou aqui falando, só para retomar, para quem entrou, sobre terceirização. Então, a gente tinha uma discussão que a terceirização das atividades meio, que não são as atividades fim, aquelas que estão listadas no objeto da empresa, no contrato social, só não poderia terceirizar aquilo que está no contrato social, que é o objetivo principal da empresa. As outras atividades, que eram secundárias, poderiam ser terceirizadas. Então, a gente dizia que a terceirização lícita era a terceirização das atividades meio, não das atividades finais da empresa. Então, a Lei 6.019, agora reformada pela reforma trabalhista em 2017, ela diz que não, pode terceirizar o que quiser. O que se tem visto, a experiência de outros países, é que eles não terceirizam a atividade fim, normalmente eles terceirizam as atividades meio, que são, por exemplo, uma atividade meio clássica é a atividade de limpeza, a atividade de manutenção, atividade de segurança, são atividades típicas de terceirização, que a gente tinha essa classificação lícita e ilícita, e a reforma trabalhista quebrou essa divisão, diz que a terceirização é possível e retirou, porque o que orientava as decisões nos tribunais para dizer quem é que pagava a conta nas terceirizações, às vezes quando a empresa prestadora de serviço sumia, era a empresa tomadora, acaba se responsabilizando, e tinha uma discussão se deveria ser subsidiária ou solidária essa responsabilidade, e se definiu que a responsabilidade em caso de terceirização ela é subsidiária pela súmula 331, e essa lei 6.019, que agora pela reforma trabalhista, manteve a responsabilidade subsidiária das empresas, mas agora tem, qual é a diferença? Eu tenho uma lei dizendo, eu não tenho mais uma jurisprudência do tribunal, uma decisão dos tribunais, que daqui a pouco pode mudar. Então, sobre terceirização, na verdade, os pontos de alteração pela reforma são esses. Então, o que eu tenho hoje? Uma empresa contratada, uma empresa contratante. A empresa contratada é a que admite a salaria e paga, ou seja, é a real empregadora do trabalhador terceirizado. A gente tem que imaginar que é um triângulo, tá? Eu tenho uma empresa que toma o serviço de outra empresa e tenho aqui na ponta o empregado que presta serviço para a empresa contratada, tá? Essa é um pouquinho a lógica da triangulação da terceirização. Pois bem, a gente tem mais 4 pontos aqui que eu gostaria de dar uma olhadinha. Então, a terceirização eu vou passar bem, assim, rapidamente, né, para vocês terem uma ideia.
A minha ideia é que a gente fique mais ou menos 1 hora, e a partir da ideia da terceirização, eu teria ainda que trabalhar com vocês a ideia do meio ambiente do trabalho, e saúde e segurança no trabalho, a duração do contrato de trabalho, que é bastante polêmica e teve bastante reforma com a reforma trabalhista, e o salário e a remuneração do empregado. Então, eu vou começar, também a extinção do contrato. Então, na verdade, são duração, salário, meio ambiente e extinção. Então, nós somos 4 pontos, e eu vou começar com o que eu acho mais interessante no atual momento, que é a questão do meio ambiente do trabalho, ou da saúde e da segurança do trabalhador. Na CLT, o nome deste capítulo é o capítulo sobre higiene e segurança no trabalho. Vejam bem, foi assim que o legislador... Esse capítulo ele foi criado, vejam, quando o Brasil foi acusado de ser um dos campeões mundiais em número de acidentes. E o nosso governo, então, fez uma belíssima legislação, como sempre a gente diz, o nosso problema não são as legislações, porque às vezes a gente tem lei e leis interessantes, tá? Mas aqui a gente teve uma belíssima legislação de proteção ao empregado na sua higiene e segurança, tá? Esse é um dos pontos do trabalho decente que a OIT bate muito, e por isso que esse capítulo é tão importante. Então, é o capítulo 5º da CLT, que diz assim: da segurança e da medicina no trabalho. Diz assim: a observância em todos os locais de trabalho do disposto nesse capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições, e aqui nós temos muitas disposições. Nós temos leis esparsas, leis ambientais, a gente tem as NRs, as normas regulamentadoras, conforme o setor econômico a que pertence a empresa, a gente vai ter muitas normas de higiene e de segurança do trabalho. E, além disso, diz aqui esse artigo 154, que tem que cumprir com as disposições em códigos de obras e regulamentos sanitários dos estados e dos municípios. Então, não é só essa legislação da União, que é a legislação seletista, que se aplica, mas também a legislação local, bem como daquelas oriundas das convenções coletivas do trabalho. Aqui o que a gente tem de novo, o direito coletivo, o direito sindical, mostrando a sua relevância. Se houver uma proteção maior, obviamente vai se aplicar o direito coletivo do trabalho. Tudo dentro daquela linha que se falava sobre as fontes, aplica-se no direito do trabalho o princípio protetivo e, portanto, se observa as fontes que são as normas, ou seja, de maior proteção ao trabalhador. Pois bem, depois, aqui no artigo 155, se divide as competências entre a União, tá, e os estados na questão da fiscalização da saúde e da segurança do trabalhador. Então, diz o seguinte, que incumbe ao órgão de âmbito nacional, tá, estabelecer limites, nos limites da sua competência, as normas, coordenar, orientar e controlar e supervisionar as atividades relacionadas com saúde e medicina do trabalho em todo o território nacional. Conhecer os recursos voluntários, tá? Então, aqui seria um órgão de âmbito nacional e depois, nas delegacias regionais do trabalho, toda essa questão da fiscalização também será retomada. Diz o artigo 156 da CLT, compete às delegacias regionais promover a fiscalização do cumprimento das normas de saúde, de segurança e medicina do trabalho, adotar medidas com relação a obras e reparos em qualquer local de trabalho e impor penalidades. Então, o fiscal do trabalho, mesmo que ele tenha essa obrigação de fazer a dupla visita, ele vai ter que fiscalizar. Depois, além dos órgãos governamentais, a gente tem a obrigação das empresas, e aí vem o artigo 157, que diz o seguinte: cabe às empresas fazer cumprir e fazer cumprir normas de segurança e medicina do trabalho. Então, não vale dizer, pois o empregado não quer usar o capacete. Não, é obrigação da empresa ter uma CIPA, ou seja, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes atuante, de ela organizar o Programa Médico de Saúde Ocupacional, de fazer as vistorias médicas necessárias na admissão, durante do contrato de trabalho e no final do contrato de trabalho. É certo que agora, com a MP 927, houve uma liberação, de certa forma,
pelo artigo 31 desta MP, que a fiscalização não precisa fazer todos os atos de fiscalização, vai fazer alguma a questão preventiva nas questões mais graves, no acidente de trabalho, mas ela vai se focar nesses 180 dias, a partir da declaração da pandemia, em uma atividade mais, como a gente poderia dizer, ela vai se focar mais nas emergências, tá, de saúde pública, das emergências que forem denunciadas. Pois bem, então cabe às empresas adotar as medidas previstas pelos órgãos competentes. O artigo 158, olha, ele é muito interessante porque ele prevê uma justa causa fora do rol das justas causas, que estão lá no artigo 482, que hoje eu pretendo olhar também. Diz assim: cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho e as instruções do artigo 2º, que é do artigo anterior, que manda, quando o empregador mandar cumprir, o empregado deve seguir. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos nesse capítulo. Depois diz assim: constitui ato faltoso, ainda no artigo 158, ato faltoso do empregado a recusa injustificada a observância das instruções pedidas pelo empregador e o uso de equipamentos de proteção individuais fornecidos pela empresa. Se o empregado desistir de usar equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa, ele está incorrendo em um ato faltoso e, portanto, ele pode ser despedido por justa causa, sim. Depois, o artigo 159 diz assim: mediante convênio, então, só para dizer, Bruna, acho que pode colocar aqui do lado, a primeira revisão, então, é meio ambiente do trabalho, saúde e segurança, para quem entrou agora, para a gente saber, né? Mediante convênio autorizado pelo ministro do Trabalho, poderão ser delegados aos outros órgãos federais, estaduais, municipais, as atribuições de fiscalização. Então, em princípio, é do governo central, tem a repetição da fiscalização a nível estadual e municipal, e inclusive pode ser delegada. Bom, aí segue aqui o capítulo falando da inspeção prévia, do embargo da interdição, que nenhum estabelecimento pode funcionar sem uma inspeção prévia, e depois passa numa terceira sessão, falando dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. E aí vai colocar especificamente que as empresas, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho, que agora não é mais Ministério do Trabalho, né, é um departamento do trabalho dentro do Ministério da Economia, estão obrigadas a manter serviços de segurança e medicina no trabalho. Então, as empresas têm que manter, conforme elas vão ser classificadas, conforme o número de empregados e a natureza do seu risco. Então, o Ministério do Trabalho fazia listas de risco e classificava as empresas, e aí eu teria que, conforme o risco da empresa, ter profissionais mínimos especializados dentro da empresa, e também especifica esse artigo 162, qual é a qualificação desses profissionais e o regime de trabalho. E depois, as demais características e atribuições dos serviços em medicina do trabalho devem ser especificados pelas empresas conforme a sua dificuldade. Pois bem, o que eu diria mais? Aqui no artigo 163, é importante se dizer que surgem as CIPAs, tá? Que são os representantes, as comissões internas de prevenção de acidente, então devem ser organizadas. E agora, inclusive com a pandemia, os mandatos de quem foi eleito, porque há uma votação para ser cipeiro, porque ele tem uma estabilidade, eles têm um mandato de 1 ano e tem uma estabilidade de mais 1 ano a partir do término do seu mandato. Então, ela é uma vaga bastante disputada por parte dos empregados. E porque tem essa questão da garantia de emprego, ele só vai ser despedido por motivos, aqui diz o artigo 165, por motivos disciplinares, técnicos, econômicos ou financeiros, ou seja, o cipeiro, ele pode aqui ser despedido, mas via de regra ele tem uma estabilidade, uma garantia de emprego importante. O que significa garantia? Que o empregador não pode exercer o seu poder de demissão
enquanto a pessoa está exercendo essa função, que seria uma função em relação à saúde e segurança dos demais, a favor do bem comum coletivo, da coletividade, da comunidade empresarial dos outros empregados. Então, esse empregado está fazendo um serviço e o legislador garantiu ele com uma estabilidade, portanto, estabilidade do cipeiro. Então, vamos ver assim um pouquinho o que diz sobre as CIPAs. Diz assim: os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, portanto, tem garantia de emprego, certo? Entendendo como tal, a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação da Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos. Então, agora, com a pandemia, inclusive, esses mandatos vão ser, e diz que as eleições também podem ser suspensas pelo empregador. Então, mantém a mesma turma que está até o término da pandemia, que pela legislação está previsto para dezembro de 2020. Pois bem, então esse é o primeiro ponto, CIPA. Segundo ponto, dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas, seria o uso de equipamentos de proteção individual. Aqui é um capítulo específico que diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente. Então, vejam bem, agora vai voltar ao momento pós-pandemia. O que ele tem que receber? Gratuitamente equipamento de proteção individual, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem legal não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos aos empregados. Então, uso de máscara, quem é que vai ter que oferecer? Vai ser a própria empresa. A empresa vai ter que oferecer os EPIs necessários, o afastamento, todo esse momento pós-pandemia, conforme o setor e conforme o risco do empreendimento, vai ser elaborados mapas de risco e as empresas vão ter que cumprir. O artigo 167 é bastante interessante, diz assim: o equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, o CA, que a gente fala. Então, o equipamento de proteção tem que ter esse certificado, que é uma certificação dada pelo Inmetro. Depois, no artigo 168, a gente entra com uma ideia de medidas preventivas. Diz assim: será obrigatório, em termos de medicina do trabalho, o exame médico por conta do empregador, nas condições estabelecidas nesse artigo e nas instruções complementares do Ministério do Trabalho, na admissão, na demissão e periodicamente. Então, quando é que eu devo fazer o exame? Nesses 3 momentos. E quem é que baixa as instruções? Obviamente, o Ministério do Trabalho. Agora, se suspenderam esses exames de admissionais e periódicos com relação à pandemia também na medida provisória 927. Então, vejam bem como esse assunto volta a ficar importante e moderno, embora se tenham atacado a vários órgãos, inclusive de auditores fiscais, atacando esse artigo 27 e até o artigo 31 da MP 927, que fala dessa questão da fiscalização do trabalho, inclusive com os exames médicos periódicos. Bem, depois, olha, vejam o artigo 169, tem toda uma discussão aqui se a Covid pode ser considerada doença profissional. Em alguns grupos podem ser considerada doença profissional, sim. Por exemplo, quem está atuando na linha de frente, os médicos, enfermeiros, poderão ser considerados portadores de Covid por doença profissional ou ocupacional, mas tem que ser visto o nexo causal. O que significa isso? Tem que ver se realmente essa relação ela fica automática, né? Se o nexo ele é de uma responsabilidade objetiva do empregador, dos hospitais, no caso, ou se deve ser feito uma prova. Isso aí está sendo bastante discutido, porque se disse, o artigo que
determinava que fosse visto no caso a caso, ele foi suspenso por entender-se que era inconstitucional. Então, a gente está entendendo como é que deve ser feita essa interpretação, se a responsabilidade do empregador é objetiva, se o nexo é presumido da relação entre a doença e o trabalho, né? Porque vejam bem, quem está na linha de frente tem uma carga viral muito mais forte do que quem não está. Então, tem essa discussão agora que se processa também a nível do Supremo Tribunal Federal. Então, esse capítulo aqui é importante, e especialmente em época de pandemia. Diz assim o artigo 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, na conformidade com as instruções pedidas pelo Ministério do Trabalho. O que eu queria dizer também é que na legislação previdenciária, a pandemia não era considerada doença ocupacional ou doença profissional. Portanto, agora, talvez a pandemia para um determinado grupo de mais de risco possa ter esse tipo de interpretação. Muito bem. Depois segue falando sobre as seções desse capítulo, são específicas sobre como é que tem que ser a iluminação, eletricidade, conforto térmico. Então, é um artigo que é um capítulo curto, o da segurança e medicina no trabalho, mas ele é complementado com tudo aquilo que está prescrito na portaria, portaria do Ministério do Trabalho, que edita as NRs, as normas regulamentadoras, que são mais de 33, e que também tem as normas regulamentadoras para o trabalho rural e para o trabalho urbano. Essas normas, então, devem ser, considerando que se complementa aqui a proteção do trabalhador, tá? Depois, então, a gente vai ter aqui algumas outras proteções de modo geral, mas o artigo 200 é que é importante, que diz assim: o Ministério do Trabalho estabelece, cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas que trata esse capítulo. Então, agora seria cabe ao secretário do Trabalho, né, editar, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade do setor de trabalho. Então, aqui eu vou ter, esse é artigo 200, ele abre a possibilidade de ampliar a proteção. Então, em termos de saúde e segurança do trabalho, a ideia sempre é ampliar esta proteção. Então, com isso, meus caros alunos, e é uma pena que a gente não tenha se visto mais presencialmente, eu vou dar, assim, muito brevemente indicado essas linhas gerais. Tem algo que nos é muito importante, em termos de direito do trabalho, que são as atividades insalubres e perigosas. Aqui, a insalubridade diz respeito aquelas atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância, fixados em razão da intensidade desse agente, por exemplo, agente químico, físico, biológica, e do tempo de exposição aos seus efeitos. Isso está no artigo 189. Eu fiquei pensando riscos físicos e biológicos, Aí fiquei pensando se a Covid não tornou todos os trabalhos insalubres, de uma certa forma. Essa é uma tese que eu quero levantar. Algo que não seria necessariamente insalubre, se tornou insalubre por conta do vírus, que não aceita, então, a presença comunitária das pessoas, né? Porque ele se espalha rapidamente quando as pessoas estão em grupos. Então, de certa forma, aquele agente biológico que era para algumas situações, digamos assim, quem trabalha com agentes infecciosos, quem trabalha com animais mortos, enfim, que teria uma restrição, passou a todo tipo de trabalhador, pode se sujeitar a ter um trabalho insalubre. Alguém já escreveu, em termos de direito do trabalho, que esse trabalho insalubre, perigoso, ele é chamado o trabalho perverso. Por quê?
porque o legislador monetiza, paga para o empregado trabalhar numa situação que por isso ele recebe o adicional de insalubridade ou periculosidade, porque ele está sofrendo maior prejuízo na sua saúde ao longo do tempo. Isso é a ideia de insalubridade, então esse contato com o agente físico. E a ideia de periculosidade, então, o que é, professora? Bom, enquanto a insalubridade pode causar danos ao longo da vida do empregado, a periculosidade, ela pode causar, num único ato, uma perda considerável para o empregado, até a perda da própria vida. Tá? Então, eu vou ler aqui no artigo 193 quais são, isso aí foi alterando também ao longo do tempo, quais são as atividades que são consideradas periculosas. São consideradas atividades ou operações periculosas na forma da regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza e métodos de trabalho, impliquem risco acentuado, tá? Enquanto a outra dizia, implique em contato com agentes nocivos à saúde, agentes químicos, físicos e biológicos, aqui diz assim, que implique em risco, aqui a ideia de risco, então, tem a ver com periculosidade, em virtude da exposição permanente do empregador a inflamáveis, explosivos e energia elétrica. Depois, esse inciso 2, ele foi acrescido recentemente por uma lei de 2012. Roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial. Então, seria especificamente para um determinado grupo de trabalhadores que trabalham com segurança. Então, esses roubos são considerados atividades periculosas. Bom, o que recebe de adicional de periculosidade? Então, diz assim, o parágrafo 1º do artigo 193 diz assim, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios, participações e lucros da empresa, ou seja, é sobre o salário básico, 30%. Tá bem? E no parágrafo 2º diz o seguinte, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura ele seja devido, porque às vezes ele, além de trabalhar com um fator de risco, explosivo, inflamável, enfim, com a possibilidade de violência física, ele ainda pode ter um agente biológico, um calor excessivo, pode ser um agente químico, né, que pode lhe causar problemas de pele, problemas, enfim, diversas doenças, né, pode ser causadas combinadamente, mas a Convenção 155 da OIT, ela diz que poderia acumular os dois adicionais, mas não foi a opção do nosso legislador, então até surgiu um debate nas ações trabalhistas se podia acumular os adicionais, tá, e tem se entendido que a ideia é não, porque ainda a lei não foi alterada, a reforma veio e não alterou este ponto. E, então, mas eu falei que é devido adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. E qual é devido o valor da insalubridade com relação ao adicional? Quais são os valores? Aí o legislador estabeleceu graus, tem o grau mínimo, o grau médio e o grau máximo de insalubridade. O mínimo é 10%, o médio é 20% e o máximo é 40%. Mas sobre o quê? Sobre o salário mínimo, que é 1.045 no atual momento. Tá bem? Então, eu calculo sobre o salário mínimo, um percentual sobre o salário mínimo. Enquanto a outra base de cálculo da remuneração é sobre o salário base. Então, vejam que é diferente, né? Via de regra, o adicional de periculosidade, ele remunera melhor que o adicional de insalubridade. Tá? Então, aqui, dentro da ideia de monetização do risco. Muito bem. Então, isso aqui seria importante comentar com vocês. Houve um acréscimo também em 2014, vejam bem, parágrafo 4º, que diz assim, são consideradas também perigosas as atividades do trabalhador em motocicleta. Vejam bem, ou seja, o motoboy teria o direito ao adicional de periculosidade se empregado for, porque alguns discutem e dizem que o motoboy, o operador de motocicleta, ele é um autônomo. Então, assim, todos esses entregadores, Uber Eats, etc., todos esses aqui teriam até direito ao adicional de periculosidade se a gente fosse cumprir a CLT e se eles fossem considerados empregados com relação de emprego formal. Tá bem?
Bom, então, seguindo, aqui dentro desse capítulo, foi criado o artigo 223, o título, dentro do título 2, tá? Foi criado pela reforma trabalhista a ideia do dano extrapatrimonial, que fala como é que o empregado, se ele tiver ofensa física, moral, a sua honra, imagem, intimidade, ele pode receber uma indenização. Isso já até podia antes da reforma, mas não estava na nossa CLT. Então, aqui ingressou uma discussão diferente sobre a indenização do dano moral e extrapatrimonial. E a questão mais discutida aqui é o percentual, porque diz que o julgador deve aplicar, se a ofensa for de natureza leve, até 3 vezes o último salário do ofendido, ou natureza média, 5 vezes o salário do ofendido, 20 vezes o salário contratual do ofendido e assim por diante. Então, com essa parte aqui, basicamente eu dou uma visão geral dos pontos mais importantes da nossa legislação sobre a proteção da saúde do trabalhador. Isso, então, a nossa CLT chama o capítulo da segurança e da higiene do trabalho, e eu gosto da ideia do meio ambiente do trabalho, porque a Constituição, ela trouxe essa ideia de meio ambiente do trabalho ali no artigo 200 da Constituição, e ela diz que o meio ambiente do trabalho deve ser protegido. E eu entendo que essa é uma visão maior, é entender que a atividade econômica está tem repercussões ambientais e, portanto, deve ser protegido também pelos princípios ambientais, que dizem respeito ao entorno e ao próprio ser humano que está no centro do trabalho. Tá bem? Então, agora, seguindo um pouquinho o nosso esquema, eu gostaria de falar um pouco, também um tema que é importante do ponto de vista da saúde do trabalhador, tá? Que seria, então, a gente vai falar ainda da duração, que seria a duração do trabalho, tá? A duração do trabalho, depois eu vou falar do salário e a extinção do contrato. Ainda tem esses 3 pontos que eu acho bem importantes. Muito bem, Maíra, boa noite. Então, estou entrando agora, Maíra. Agora a Bruna pode botar ali no nosso, alguém, se quiser, o nosso ponto 2 da aula de hoje seria a duração do trabalho. Tá? Então, isso um pouquinho eu falei na aula de revisão, na aula passada, que a duração do trabalho significa o seguinte: eu tenho que ver quanto é que dura o trabalho, eu tenho que entender quanto tempo o empregado está à disposição do seu empregador. E o que é estar à disposição? É estar pronto para receber ordens. Geralmente, isso ocorre quando o empregado chega na empresa. Agora, no ambiente telepresencial que a gente está vivendo, a duração do trabalho ficou um pouco, como é que eu vou dizer, pouco líquida. Eu não tenho, às vezes, como capturar quanto tempo dura o trabalho. Mas vamos fixar constitucionalmente e vamos direto ali para o artigo 58 da CLT. E o artigo 58 da CLT vai dizer claramente o seguinte, ó, e eu vou fazer a questão de ler para vocês, porque ele é importante, e é importante que a gente saiba exatamente o que está ali contido. Diz assim: a duração normal do trabalho para os empregados de qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. E a Constituição Federal, ali no artigo 7º, inciso 13, diz 8 horas diárias, sendo que as horas extras serão pagas com um adicional de 50%. Daí diz assim: não são, parágrafo 1º do artigo 58, não serão descontadas nem computadas como horas extras as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite de 10 minutos. Aqui a lei já está falou primeiro da duração, agora está falando como é que eu conto, como é que é a contagem, como é que eu marco essa jornada, essa duração das 8 horas. E, portanto, elas vão ser marcadas, via de regra, num registro. Agora a gente tem vários métodos, né? Mas a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei recente do ano passado, ela diz o seguinte: para os empregadores que têm 20 empregados, tem que manter registro de ponto. Pode haver o que a gente chama,
que é uma novidade também da Lei da Liberdade Econômica, o ponto por exceção. O que é isso? Eu não precisaria mais marcar a hora normal, eu só marco a hora extra. Mas toda a vida, isso aí mexeu um pouco, só que tem gente que ainda não assimilou que essa lei está em vigor, tá? Porque antes eu tinha a exigência de marcação de todo o ponto do empregado, e se discutia os minutos, e quanto eu posso abater, quanto eu não posso abater. A legislação do trabalho, ela valoriza até o segundo, se a gente for pensar no trabalho noturno, que é contado até em termos de segundo. O trabalho noturno, ele tem a jornada noturna de 8 horas, na verdade são 7 horas, se a gente for computar, porque é das 22 às 5 da manhã, então eu desconto os segundos ali, e agora a Lei da Liberdade Econômica diz que não, pode ser anotado, então, o ponto por exceção. Então, vejam bem quanta alteração. Então, já tinha havido uma alteração em 2017, a Lei da Liberdade Econômica veio em 2019, alterando mais a questão da jornada. Então, eu vou também dar uma lidinha aqui com vocês nessa questão da Lei da Liberdade Econômica. O que ela fala exatamente sobre a marcação do ponto. Então, diz assim, Lei da Liberdade Econômica, vamos lá. O que ela refere expressamente? Duração do trabalho, diz assim: o controle da jornada passa a ser obrigatório para empresas com mais de 20 empregados, antes era com 10. Tá? Além disso, os que prestam serviço fora do estabelecimento do empregador devem realizar anotação em registro manual, mecânico ou eletrônico em poder do empregado. Então, mesmo estando fora da empresa, quem vai registrar pode registrar esse horário é o empregador. Será feito pelo empregado, tá? Mesmo fora da empresa. Então, terá que ter algum meio telemático para controlar essa jornada. Fica permitido o ponto por exceção para os horários que não coincidam com os regulares, desde que autorizado por acordo individual ou coletivo, ou seja, o empregador pode fazer um acordo ali, um aditivo contratual, estabelecer que o empregado, a partir daquele momento, só vai registrar as horas extras. Vejam que interessante isso aqui. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados, obviamente, geralmente consta no contrato de trabalho, e diz assim: a hora de entrada e de saída deve ser registrada no caso de estabelecimentos com mais de 20 empregados, tá bem? Se for executado fora do estabelecimento, os horários de empregados constará no registro manual em seu poder, sem prejuízo de que dispõe. Ou seja, agora esses registros do teletrabalho podem ser feitos pelo próprio empregado? Sim, porque já estavam autorizados na Lei da Liberdade Econômica. Vejam bem, eu nem tinha me dado conta quando a gente discutia o teletrabalho nessas lives aí, que eu andei participando, eu não tinha me dado conta disso aqui, que a própria anotação vai ser, pode ser pela anotação do próprio empregado, e por conta dessa Lei da Liberdade Econômica. E, sempre com acordo individual ou convenção coletiva. Ainda no capítulo da jornada, pessoal, é importante que tem alguns trabalhadores que são dispensados do controle de jornada. Entre eles estão o trabalhador externo, que um exemplo bem clássico é o trabalhador, o vendedor, né, externo, aqueles que, via de regra, a jornada não pode ser controlada, porque não tem meios eficazes, pelo menos não tinha, né, ao menos na época que a CLT foi criada, e se imaginava muito a história dos motoristas, mas depois surgiram os tacógrafos, o GPS, o controle por satélite, outros aplicativos de controle de horário ou de velocidade que também pontuam e marcam quanto tempo a pessoa ficou dentro do carro, quanto tempo saiu, etc. Então, eu tenho aqui, bem interessante, esse capítulo do artigo 62, e ele coloca o teletrabalhador como alguém que fica excluído da contagem de trabalho, mas não é o teletrabalhador típico da CLT, que antes da pandemia, porque agora, se eu considero que o teletrabalhador, novo teletrabalhador, que é um trabalhador que era um trabalhador presencial e passou para o
trabalho, eu entendo que ele tem jornada sim, até porque pode ser feito aquele acordo que está previsto nas MPs de redução de jornada e redução de salário. Então, teria que ser possível um controle de jornada, assim, para esse novo teletrabalhador do período da pandemia. Também uma outra questão importante em relação à jornada é a questão dos intervalos, pessoal. Vejam bem, aqui eu diria para vocês olharem com carinho, então, com relação aos dispensados da jornada, é o artigo 62 da CLT. Para o intervalo, e aí eu acho que a Bruna pode anotar os artigos ali. Deem uma lida no artigo 71, tá? Que é os intervalos dentro da própria jornada e tem os intervalos entre as jornadas. Então, lembrando que entre as jornadas, o intervalo deve ser de 11 horas, e dentro de uma própria jornada, de novo, por quê? Por causa da segurança, da saúde do trabalhador, da necessidade de uma pausa reparadora, então é importante que se sigam esses intervalos. E o artigo 71 é muito claro, eu tenho uma jornada entre 4 e 6 horas, eu teria um intervalo de 15 minutos. Para a jornada acima de 6 horas, o intervalo de 1 a 2 horas, embora aqui com a reforma, eu posso pagar pela metade, conceder até 30 minutos de intervalo, essa 1 hora pode reduzir por negociação, tá? E o período que fica suprimido, o empregador pode pagar com acréscimo de 50%, isso através de negociação coletiva, que é o artigo 611-A, tá? Que fala essa redução para 30 minutos em jornadas superiores a 6 horas, desde que por negociação coletiva. Rafael, isso aí. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo, repouso e alimentação, qual será no mínimo de 1 hora. Intervalos, ver artigo. Isso, Maíra, obrigada, isso mesmo. Bom, tem uma questão interessante que é a dos motoristas, que está no artigo 235 da CLT, porque a legislação dos motoristas ela foi acrescida, era uma lei esparsa e ela veio para dentro da CLT. Os motoristas podem fazer um intervalo maior do que esse previsto em lei, tá? E eles também não contam como jornada o tempo que eles ficam aguardando o caminhão carregar e descarregar, porque antes tudo isso, a preparação do caminhão antes das viagens e tal, acarretava uma jornada longuíssima e muitas horas essas, as condenações de jornada dos motoristas eram condenações bem expressivas. Então, veio uma lei que regulamentou o que computa e o que não computa na jornada dos motoristas. É bem interessante ali no artigo 235 da CLT. O que mais que é importante? Intervalos especiais. Determinadas categorias têm intervalos especiais, como, por exemplo, por causa da peculiaridade da profissão, como é a mecanografia, ou seja, atividades muito mecânicas são muito cansativas, telefonia, então tem que ter pausa, tá? Num certo período tem que fazer uma pausa de 10 minutos, às vezes tem que ter mais de uma pausa numa mesma jornada, e isso sem descontar o intervalo do artigo 71, é artigo 71 e mais alguma pausa extra, tá? E aqui, para quem trabalha em câmaras frigoríficas, quem trabalha com digitação também, tem até uma súmula 346 do TST, tá? Que é bem interessante. O que a Bruna colocou aqui? Vamos ver. Tá. Intrajornada, dentro da mesma jornada. Isso, entre duas jornadas. Isso, a terminologia, muito importante isso. E a Maíra, tem prevalência sobre a lei, o acordo coletivo, quando dispuser sobre o intervalo intrajornada, respeitado o limite de 30 minutos. Ou seja, aqui é aquela discussão do que prevalece do negociado sobre o legislado. Eu posso ter negociação coletiva sobre intervalo e vai prevalecer, desde que respeitado, então, esses 30 minutos. Isso é bem importante. Obrigada aqui a Maíra que colocou a transcrição. Eu queria que alguém olhasse para mim a súmula 346, assim, também para colocar, que são os intervalos do digitador, que é interessante agora, já que todos os trabalhos se tornaram, de certa forma, digitais, por causa do mundo do Big Data. Bem, pessoal, outra questão importante sobre jornada, a jornada em itinerary, que era o que
vamos imaginar o seguinte, o empregado trabalha num lugar muito longe da sua casa e de difícil acesso. Com isso, foi construído nos anos 90, foi construído em anos 80 pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, uma jurisprudência, e começou com a súmula 90 do TST, dizendo que a jornada em itinerário ela era como se considerada computada. Então, estar à disposição não era mais estar dentro da empresa, mas era desde quando o empregado saía da sua casa. Isso aí a reforma quebrou essa ideia, dizendo que não tem mais jornada em itinerário. Jornada é só quando o empregado realmente está já exercendo a sua função. Então, deu uma limitada nessa ideia da jornada em itinerário. Isso ficou no artigo 58, parágrafo 2º, que diz assim: o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, quebrou a lógica que vinha sendo construído pela jurisprudência do TST. Ó, o Rafael botou ali. Súmula 346. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores do serviço de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, por razão pela qual deve ser os intervalos desse artigo 72. Vamos ver quais são os intervalos do artigo 72, tá? Que diz assim, ó, a cada 90 minutos e corresponde um repouso de 10 minutos. Isso aí, Rafael, tá? Não deduzidos da duração normal do trabalho, tá bem? Então, isso aí, ele tem esse direito extra desses 10 minutos de descanso. Então, os trabalhos de digitação, tá? Não sei se daqui a pouco não vão querer essa analogia também para os teletrabalhadores que ficam digitando muito tempo. Vamos imaginar, porque os advogados são sempre muito criativos para acharem as analogias. Eu ainda não vi isso, mas às vezes é possível, tá bem? Então, vamos ver aqui. Horas em itinerário, então, a reforma acabou com essa ideia. Regimes de sobreaviso e prontidão e uso de BIP. BIP ninguém mais usa o celular, né? Mas, então, a súmula 428, ela diz que isso não é sobreaviso, não é ficar esperando, porque a jornada de sobreaviso, ela vem lá dos ferroviários, quando a pessoa tinha que esperar para mudar os trilhos do trem, né? Ou dos eletricitários, quando estavam também trabalhando e podem ser chamados a qualquer tempo, então eles ganham 1/3 a mais do horário normal. E o horário de prontidão era o ferroviário que ficava na casinha perto do trilho para ir lá mudar os trilhos do trem. Então, ele ganhava 2/3 a mais da hora normal quando ele estava em prontidão, e o eletricitário ganhava 1/3 a mais da hora normal. E aí, todo mundo, uma certa altura, todos que começaram a usar BIP, pager, isso aqui faz uns 10 anos, 15 anos, parece que é muito tempo, mas não, começaram a querer equiparação e também ganhar essas questões que está ali no artigo 244 da CLT. E se interpretou que não. O TST disse não, a súmula 418 disse isso não equipara a ideia de sobreaviso. Quem usa celular não está igual no sobreaviso. Quero direito à desconexão. Maíra merece direito à desconexão. Muito bem, Maíra. O que é o direito à desconexão? É uma coisa que está se falando muito, que é um direito do teletrabalhador de se deslogar. A Maíra deve estar cansada mesmo de a conexão, tá? Então, é um direito ao lazer, que está realmente ali previsto no artigo 6º como direito social. Importante isso, e todos estão falando, né, que é a sobrecarga de trabalho Por isso que eu não vou em seguida para a gente, trabalhador, que é o trabalhador... Opa, minha conexão ficou instável, mas espero que estejam ouvindo. O trabalhador a tempo parcial, tá? Ele está previsto no artigo 58A da CLT. Ele é um trabalhador que trabalha até 30 horas semanais e não teria direito a hora extra, seria contrato com um tempo menor. Ou ele trabalha 26 horas, isso é novidade da reforma, com direito a 6 horas extras por mês. Então, tem a opção trabalho parcial sem horas extras e com horas extras, tá? Ficou instável, mas voltou. Muito bem, que bom.
Então, tá bem, gente. E a outra novidade importante, que o trabalhador vai ser pago, ele vai ficar meio que à disposição e vai ser chamado em alguns momentos para trabalhar. Então, essa ideia era para quando o empregador precisar realmente de aumentar a sua produtividade. Por exemplo, uma lancheria que nos fins de semana tem mais movimento, chamaria e avisaria esse empregado com 3 dias corridos de antecedência. Isso é uma criação da reforma, está no artigo 443 e 452. Nossa, Camila, que está escrevendo, minha mestranda, está escrevendo sobre o trabalhador intermitente. Então, eu vou ler para vocês qual é o 443, que fala esse empregado, via de regra, não recebe horas extras, porque ele é chamado para trabalhar apenas em alguns momentos, tá bem? Então, o trabalhador intermitente estaria fora desse controle de horário. 443. Eu vou aproveitar para ler esse 443, porque ele diz outras coisas importantes aqui sobre o contrato de trabalho. Diz assim, o contrato de vou ler o 442 antes, tá? Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Contrato individual igual à relação de emprego. E o que diz o 443? O contrato individual de trabalho pode ser acordado tácito expressamente, tácita ou expressamente. Tácita quer dizer implicitamente, uma pessoa, aqui entra o intermitente, tá? Aquela ideia de que o termo pré vai durar, ou da execução de indicados, ou para a realização de certo acontecimento suscetível de digamos, enquanto durar a pandemia, eu vou contratar médicos. É um contrato a prazo determinado, porque eu tenho um acontecimento suscetível de previsão aproximada. Quando é que é a previsão aproximada? Até o final do ano, até o término da pandemia. Então, é uma previsão aproximada e já está até legislado que até lá a gente vai estar vivendo esse estado de calamidade que a gente está louco que termine, né? Que tomara que se inventasse uma vacina, se viesse em junho seria muito bom, mas acho que ainda estamos meio longinhos, tá? Então, além desses contratos determinado e indeterminado, agora eu tenho o intermitente, que é justamente essa ideia de dar uma pausada. A pessoa trabalha um pouco, espera um pouco e é chamado para trabalhar. Então, isso aqui quebrou um pouco a lógica da continuidade do contrato de trabalho, me parece. O contrato intermitente deve ser celebrado por escrito, ou seja, é uma exceção, né? Não pode ser tácito, e deve conter especificadamente o valor da hora de trabalho, vai se receber só pelo trabalho. Vocês vejam que a CLT já vinha com essa coisa de hora do trabalho, por isso que se interpretou que dá para reduzir jornada e dá para reduzir salário, porque já tinha essa tendência aqui, porque a pessoa recebe só pela hora de trabalho. E também no contrato de trabalho a tempo parcial, que eu acabei de dizer, mas eu não expliquei isso, a pessoa também só recebe pela hora trabalhada, proporcionalmente ao que seria devido ao empregado que trabalhasse as 8 horas cheias. Então, vocês veem que começa a quebrar a lógica, a hora de trabalho, e aí o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, não houve violação à Constituição Federal, porque foi respeitada a hora de trabalho, na hora que ele foi julgar se a MP poderia ter reduzido o salário e jornada. Pela pandemia, o Supremo entendeu que sim, e entendeu que o valor da hora-aula foi da hora de trabalho foi mantido, e por isso que a norma era constitucional. Então, é interessante aqui, porque já vinha se construindo essa ideia da duração do trabalho vinculada, quase a uma tarefa, né? A gente está saindo do modelo tempo para o modelo tarefa, talvez. Então, isso aqui são reflexões, assim, que eu gosto de fazer aqui com os meus alunos mestrando, né? Que talvez tenham que pensar um pouco o direito do trabalho assim. Mas, e também vocês da graduação podem pensar junto comigo, né? É interessante aqui essas alterações que já vinham pela reforma e que agora se tornaram mais urgentes. Muito bem, a outra questão importante em termos de jornada é o trabalho noturno, tá? Que eu tenho o trabalho noturno urbano, das 22 às 5, o rural agrícola, porque os animais dormem em horário diferente, então seria das 21 às 5, e o rural da pecuária, que é das 20 às 4 da manhã, tá? Então, essas são as jornadas noturnas. Tá? Isso aqui está previsto na CLT, artigo 73, deem uma olhadinha ali, tá? Então, a jornada noturna.
Repouso semanal remunerado é outra coisa muito importante. Eu mencionei os repousos na aula passada, porque ele é um tipo de interrupção do contrato de trabalho. O que significa isso? Que a pessoa vai não trabalhar, mas vai receber. Então, diz assim, é a interrupção do... O que é repouso? Reinterrupção do contrato de trabalho por 24 horas, sem o prejuízo da remuneração e demais vantagens. O repouso semanal remunerado deve ser exercido preferencialmente, não quer dizer que tem que ser ao domingo. Empresas que funcionam aos domingos têm que ter um domingo a cada 7 semanas. Então, 7 semanas, um repouso, tá? Depois tem a súmula 146 do TST, que diz o seguinte: se a pessoa trabalhou no domingo e não teve folga compensatória, ela deve receber em dobro, porque é como se ela estivesse trabalhando de uma forma mais pesada. Então, é quase uma multa, uma penalização ao empregador por exigir trabalho no domingo sem a compensação, porque pode compensar pela semana. Outra situação importante em termos de jornada, mas em termos, vamos dizer assim, duração do trabalho, né? Quando é que não há trabalho? Aí seria a questão das férias, que estão ali no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, que fala em férias anuais remuneradas, que também foram alteradas agora com a pandemia, que os empregadores poderiam antecipar essas férias que estavam no período aquisitivo. E o que é, professora, o período aquisitivo? E o que é o período concessivo? O período aquisitivo é quando a pessoa ainda não tem o direito às férias, são os 12 meses que ela está adquirindo o direito. Depois o empregador terá 12 meses, tá? Isso está ali no artigo 137 seguintes, 134 e seguintes da CLT. Depois terá o período concessivo, que são os 12 meses que se seguem ao período aquisitivo, tá? E também a pessoa, para ter essas férias, não pode ter mais do que 5 faltas não justificadas. Então, até 5 faltas não justificadas ainda mantém o direito às férias, depois não mais. E também tem o modelo das férias coletivas, que é uma imposição do empregador, que às vezes resolve dar férias para todo mundo. Vamos ver o que a Maíra diz aqui. Trabalho em domingos feriados. Trabalho prestado em domingos feriados não compensado ser pago em dobro sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Aí alguns diziam, não, isso é 3 vezes. Não, é o repouso, que é o dia que ele não trabalha, e mais o dia que ele trabalhou em dobro. Tá? Então, são motivos diferentes que às vezes a pessoa acaba ganhando bem por trabalhar domingo. A não ser que faça a negociação coletiva, ajuste um outro dia para gozar esse trabalho aos domingos, né? Mas aí também negociação coletiva aqui entra em cheio. Muito bem, meus queridos, deixa eu ver como é que a gente está. 19h33. Eu vou seguir um pouquinho, eu vou seguir até as 8, tá? Para a gente finalizar a questão da remuneração e a questão também da extinção do contrato de trabalho, tá? E depois eu vou falar um pouquinho da prova, que se vocês puderem avisar os colegas para entrarem, a gente conversar sobre a prova, era bem bom. Eu acho que a Bruna já avisou todo mundo, mas enfim, depois vai ficar gravado e eles podem ver. O que caiu uns 10 segundos? Em que momento caiu, será, Maíra? 19h25 é agora? Não, caiu um pouquinho, mas eu retomei aqui. Bem, pessoal, queridos, vamos estudar agora, então, o terceiro ponto da nossa aula, que é remuneração, tá? Que é um ponto muito, muito importante, que é justamente um dos elementos da relação de emprego e é da onde o empregado tira a sua sobrevivência, a natureza alimentar dos salários é importante, tá? Então, a gente está entrando no ponto da remuneração. E a remuneração, eu vou falar alguns princípios gerais. Bom, um princípio geral é que não há... a remuneração é a obrigação principal do empregador, pagar salário, certo? Qual é a obrigação principal do empregado? Trabalhar. E a do empregador, pagar salário. Pagar salário é do empregador. Mas o que é a remuneração? A remuneração é a soma de tudo que o empregado ganha, que seria o que o empregador paga, e também as gorjetas e gratificações, diz a nova redação pela reforma trabalhista. Antes dizia que era salário mais gorjetas, assim, dizendo que era tudo que terceiro também pode dar para o empregado, pode constituir
o salário, tá? E agora é dito que, na verdade, a remuneração é o salário, mais as gratificações e gorjetas. Está escrito isso, é o artigo 452 da CLT. Então, vamos ver, 452, o que diz sobre remuneração? É o conceito de remuneração. Então, 452, recomendo, se alguém puder anotar aqui do ladinho, é importante, tá? 452. Opa, desculpe, não é 457, tá? Estou ficando já cansado. 457 diz assim: compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações e as comissões pagas pelo empregador. Então, é gorjeta, mais gratificação e mais comissões, tá? Isso que virou. Modificou um pouco aqui com a reforma. Depois diz o parágrafo 2º, e isso eu vou ler para vocês. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração. Então, tem várias parcelas aqui. Se não integra a remuneração, significa que elas são parcelas indenizatórias. Não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Por que é importante eu saber o que é remuneração? Porque sobre a remuneração incide também o FGTS de 8% que o empregador tem que recolher, como se fosse um valor diferido que vai ser recebido pelo empregado quando ele for despedido, quase uma multa compensatória, enfim, uma ajuda para ele se reerguer. Então, esse fundo de garantia tem essa ideia. E também sobre a remuneração incide os tributos, ou seja, tanto imposto de renda como o INSS, os 20% que o empregador tem que recolher para o empregado para financiar a Previdência Social, incide sobre as parcelas de natureza remuneratória, por isso que é importante que a gente saiba bem a natureza de cada parcela. E, portanto, aqui na nossa disciplina, eu vou dar só uma noçãozinha muito geral, com base na CLT. Mas, obviamente, quem é das contábeis tem que ter um olhar bem mais cuidadoso sobre cada parcela para saber quais são as incidências ou não, na hora que vai fazer um cálculo. Quando é nomeado por um juiz para ser perito contábil, vai ter que fazer um cálculo detalhado de quais são os valores que vai ter recolhimento ou não. Ou quando se faz um acordo judicial, também se estipula quais são os valores que vão ser recolhidos para previdência ou não. O que o Rafael colocou aqui? Todos os efeitos, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, isso mesmo, as gorjetas que ele vai receber. Muito bem, Rafael, isso aí. Bom, consideram-se, o que é? Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos seus empregados. Tá? Muito bem. Diz assim. O que é a gorjeta, então? É aquilo que ele vai receber. Tanto o empregador recebe, quanto o empregado recebe diretamente. O que são os prêmios? São as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro ao empregado ou ao grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado. É tipo uma vantagem, um agrado que o empregador vai fazer para o empregado, tá? Uma liberalidade que é dada por um desempenho excepcional, tá? Então, é como se fosse justamente em vez de dar uma sanção, eu vou dar um elogio e vou dar isso aí em forma de prêmio. Aqui, o 458 da CLT, ele é muito importante também, pessoal, porque o empregado pode receber parcelas que não são só em dinheiro, tá? Embora a CLT diga que 30% do salário tem que ser em dinheiro, inclusive não pode descontar, eu tenho que sempre manter um valor em dinheiro. Por quê? Porque isso é o princípio da liberdade do uso da remuneração pelo empregado. Eu não posso dar tudo em bens, por exemplo, dar em moradia ou dar em
alimentação, isso não é possível. Mas ele pode receber parcelas que a gente chama in natura, que é receber parcelas diretamente, tipo alimentação, habitação, vestuário e outras prestações que a empresa pode dar para o empregado, tá? Podem ser compreendidas como salário. Só que daí eu tenho que fazer eu tenho que fazer uma equiparação, quanto é que valeria cada uma dessas parcelas, tá bem? E ali eu vou ter que olhar, tem uma tabelinha no artigo 81 e 82 que falam como é que o salário mínimo poderia se decompor quanto seria para alimentação, quanto seria, tem umas taxas de percentuais que deve ser dividido aqui, alimentação, enfim, e deve seguir mais ou menos essa linha. Então, se o empregador resolve dar habitação, tá? Ele deverá seguir aqui o que diz o artigo 81 e 82, tá? Que é um percentual fixo em habitação. A gente pode dar uma olhada ali também. Muito bem. Isso é interessante. Em caso nenhum, será permitido pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Isso aqui, então, você revela bem uma redação, uma preocupação que existia em 43, de um Brasil bem rural, que as pessoas poderiam receber, talvez, em bebidas nocivas. Isso aqui não se tem, não se vê sentido, mas realmente tem um aporte histórico aqui. Muito bem. Bom, não são consideradas como salário as seguintes utilidades. O que não conta como salário? Aí vem o parágrafo 2º do artigo 58 e diz: vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Quando tem a palavra para a prestação de serviços, vejam bem, é sempre uma natureza instrumental. O que significa isso? Que o empregado vai se utilizar daquilo que ele recebe para trabalhar. E não é contraprestação, não é pelo trabalho. Tem o professor José Martins Catarino, que é um baiano muito importante, foi muito um doutrinador muito forte no direito do trabalho. Ele dizia isso, ele fez essa distinção. Tudo que eu digo que é pelo trabalho é contraprestação. Quando eu digo que é para o trabalho, é uma natureza instrumental e, portanto, não é remuneratória. Então, vamos ver o que não conta como um salário, de jeito nenhum. Vestuários, equipamentos e outros acessórios para o trabalho. Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Tudo que, se o empregador quiser dar isso aqui, não entra como salário para o empregado. Tá? Não adianta querer computar isso aqui para depois fazer a incidência do FGTS, do INSS ou do IR. Transporte, destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, por isso que as pessoas recebem vale transporte, porque tem justamente uma natureza indenizatória, esse valor foi criado pelo governo em 85, tá? Em percurso servido ou não por transporte público, ou seja, independente se o empregador dá o carro, ou paga o Uber, ou paga um táxi, ou manda ele pegar o ônibus através do Vale Transporte, em nenhuma hipótese é natureza remuneratória, ou seja, não, isso aqui não remunera o empregado, tá? Apenas ressarce um custo. Assistência médica hospitalar, agora vamos imaginar com o Covid, se o empregador tem uma prestação aqui, uma assistência médica forte, e vai ter que o empregado se utiliza dela. Depois ele quer que isso tenha natureza salarial? Não tem, tá? A assistência hospitalar, inclusive odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Ou ele mesmo fornece, aos meus médicos aqui da empresa podem fornecer esse trabalho. Não significa contraprestação. Seguros de vida e acidentes pessoais também não é contraprestação. Previdência privada não é. E o valor correspondente ao Vale Cultura, que é uma criação de uma lei de 2012. A habitação e alimentação fornecidas como salário utilidade deverão atender os fins a que se destinam e não podem exceder de 25%, respectivamente. Então, a habitação 25% e a alimentação 20% do salário contratual. Então, o empregador quer dar a cesta básica, tá? Mas e quer depois dizer que isso aí é remuneração. Então, ele tem que
dizer que isso aí corresponde a tanto por cento do salário contratual e não pode ultrapassar aos 20%. Depois diz assim, tratando-se de habitação coletiva, digamos, um empregado que está fazendo uma construção num lugar distante, o valor do salário de utilidade a ela correspondente será obtido mediante divisão do justo valor da habitação pelo número de ocupantes, vedada a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família, aqui uma ideia de proteção à família. O valor relativo à assistência prestada por médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outros similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integra o salário. Aqui o legislador está batendo de novo. E nem o salário contribuição para efeitos da linha 9ª do artigo 28 da Lei 8.112. Ou seja, isso aqui não vai ser para salário de contribuição também, para quando o empregado fica afastado pelo INSS. Bom, depois aqui nós seguimos, então tudo isso aqui é o que não é salário, tá? Então a gente tem assim, o salário pode ser in natura? Pode ser in natura, eu tenho que atribuir ele um valor correspondente ao que seria em dinheiro e tem uma limitação de que o empregado receba 30% em dinheiro. Remuneração pelo trabalho, é salário, retribuição desenvolvida pelo empregado. Para o trabalho, não é salário, é o material utilizado no trabalho. Muito bem, Maíra. Caput 458, pode parecer contradizer o parágrafo 2º, mas deve observar que o caput é pelo trabalho, o parágrafo 2º é para o trabalho. Sim, é verdade. Muito bem, Maíra, muito obrigada. Aqui, gente, o 459 diz o seguinte: o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por um período superior a um mês. Então, aqui a mensalidade, a habitualidade, a periodicidade do trabalho. E tem outras características do salário. Forfetariedade. O que é isso? Ele não corre pela sorte do empregador. Não posso pagar porque hoje, esse mês, eu não tive nada. Não, o risco é do empreendimento. E o forfeit, ou seja, o risco, a sorte, a alha, é por conta do empregador. Então, mesmo que, por exemplo, o momento de pandemia, não recolhi, não consegui. Infelizmente, a responsabilidade permanece com o empregador, porque ele é o responsável, ele é tipicamente definido pelo artigo 2º da CLT como aquele que assume os riscos do empreendimento. Então, essa sorte, essa alha, não pode passar para a figura do empregado, ou seja, o empregado sempre vai ter o direito ao salário, e via de regra durante um mês, salvo nas comissões, percentagem de gratificações. Inclusive, algumas comissões, assim, podem ser pagas pela lei dos comissionistas, quando efetivado o pagamento, e as comissões podem ser um pouquinho mais do que um mês, sim, tá? Então, até o 5º dia útil, via de regra, tem que entrar o salário, tá bem? O artigo 460 tem um macro princípio da igualdade, que diz assim, via de regra, o salário é o quanto o empregado vai ganhar, é uma daquelas cláusulas essenciais do contrato de trabalho. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer e o que eu vou receber. O que? Quanto? Essa palavra quanto, então, que é a remuneração, ela é essencial, mas vá que o contrato tenha sido verbal e eu não sei quanto é que aquele empregado ganha. Então, eu tenho que ver qual é o salário daquela pessoa naquela mesma empresa ou em serviço semelhante. Então, aqui o juiz vai ter que compor essa reclamatória, vai ter que resolver esse problema, vendo um pouquinho o mercado de trabalho, quanto é que custa um trabalho no mercado de trabalho naquele patamar, daquela qualificação, daquele tipo, naquele setor. Bem, isso é o artigo 460. Se não há uma dimensão contratual dizendo quanto é que é o salário, o juiz tem que fixar. Direito de salário igual para trabalho igual. E o artigo 461, ele fala daquilo que é uma coisa muito interessante, que eu tinha um professor aqui na URGS, que era o professor Prunes, já falecido, foi meu professor muito querido, era da minha banca de concurso. Ele dizia assim, ele achava que esse aqui era o princípio da inveja, né? O princípio isso aqui eu gravei até hoje, que é a equiparação salarial. Eu quero ganhar o que o outro ganha,
Mas eu acho que é um princípio também, né? Olhando por esse lado, até pode ser, mas é um princípio da justiça. Se uma pessoa faz um trabalho igual ao meu, eu quero ter o mesmo valor. Então, a equiparação salarial, ela é baseada na seguinte ideia: se o trabalhador tem a mesma função dentro de 2 anos na mesma empresa, tá? Com a mesma e trabalha com a mesma perfeição técnica, ele deve ganhar a mesma coisa, tá? Então, deem uma olhadinha ali no artigo 461, que também é um artigo importantíssimo para a equiparação salarial. Então, diz assim, eu vou ler. Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Tá? Então, salário igual, trabalho igual. Trabalho igual valor para os fins desse capítulo será feito com igual produtividade, mesma perfeição técnica, produtividade, perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos, tá? Então, ele tem que estar na função há 2 anos, tá? E trabalhando com o mesmo empregador há 4 anos. Tá bem. E não vale a equiparação salarial se o empregador tiver quadro organizado de carreira, tá? Por norma interna ou negociação coletiva. E foi, antigamente, as empresas homologavam esse quadro junto ao Ministério do Trabalho, tá? Ou a Delegacia Regional do Trabalho. E as promoções também tem que ter, nesse quadro de carreira, tem que ser prever promoções por antiguidade e por merecimento. E também é dito que o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, tá, não serve de paradigma, porque às vezes o trabalhador deficiente ele vai ser mantido numa determinada função, mas e recebendo um valor de uma função às vezes superior, mas ele não pode ser, então, o modelo que a gente diz, né, o paradigma para equiparação. Ó, depois diz assim, parágrafo 6º. Aqui, ó, a alteração dada pela reforma. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo e etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, uma multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. Isso aqui não tinha. A gente mandava equiparar e pagar o mesmo salário. Agora manda pagar, inclusive, uma multa se o motivo for discriminatório. Então, veja bem, mas é o limite do máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Então, isso aqui não vai ser uma indenização muito alta, vai ser uns R$2.000, pelo menos até agora que eu vejo, mas é interessante porque eu nunca vi pedido desse sentido ainda, tá bem? Depois, o 462 da CLT diz que é vedado ao empregador efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, ele pode descontar, não sei quando é de adiantamento ou motivo de lei ou de contrato coletivo. O que é isso? Negociação coletiva, tá? Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, isso aqui é importante. Só posso fazer descontos que sejam pactuados na lei, estejam presentes na lei. Tá bem? Muito bem. Eu acho que depois assim, tem que ser pago em dinheiro, o salário, obviamente, não posso pagar em dólares, embora hoje alguém gostaria de ganhar em dólares, embora o dólar esteja baixando, tá? O empregado, o salário sempre é recibado e tem que ser totalmente discriminado. O que é isso? Eu tenho que dizer o que vale cada parcela. Forfetariedade, o salário é devido independente da situação econômica e financeira do empregador. O risco do empreendimento não pode ser repassado ao trabalhador. Muito bem, isso aí, Maíra. Muito bem. O pagamento do salário deve ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado. E sendo analfabeto, mediante sua impressão digital ou a seu rogo. Vai ter até que pegar 2 testemunhas para dizer que ele recebeu, em caso de analfabetismo, o que é cada vez mais raro. Aqui, ó, o pagamento do salário será efetuado em dia útil no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Ou seja, que em conta bancária
terá força, então, de recibo o próprio depósito, né? Enfim, o pagamento de comissões e percentagens só é exigível após ultimada a transação a que se refere, aquilo que eu falava, tem que esperar fechar a transação para depois cobrar a comissão, então às vezes pode demorar mais de um mês. Bom, o artigo 467 diz assim: em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a parte em controvérsia dessas verbas. Eu sou pena de pagá-la com 50%. Isso aqui é uma disposição, então, mais sobre os valores na hora da rescisão, salários na hora da rescisão. E aí, então, esse aqui, que é um valor de rescisão, já nos chama para trabalhar a rescisão do contrato de trabalho. Veja que a CLT ela não é muito lógica, porque ela vem agora da suspensão e da interrupção do contrato, e ela vem logo daí para o aviso prévio, que é uma forma de avisar que uma das partes não quer mais trabalhar para a outra, e a gente passa daí para o último ponto da nossa aula, eu vou passar um pouquinho das 8, mas vamos continuar um pouquinho, bem pouquinho, que é o artigo 487 da CLT, que diz assim: não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato deve avisar a outra. Então, o aviso prévio, esse aqui de 8 dias, ou de 30 dias, tá? Ele é tanto uma comunicação que eu não quero mais trabalhar para o empregador, ele é uma projeção do contrato por mais 30 dias, e ele também tem essa natureza remuneratória. É uma remuneração ou um valor que o empregado vai receber. Se ele estiver trabalhando, é remuneração mesmo. Se o aviso prévio for indenizado, se o empregador dispensar ele, aí a natureza do aviso prévio é indenizatória. E tem ainda a questão do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que quanto mais tempo o empregado trabalhar, mais aviso prévio ele vai ter, tá? Que é o chamado aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, tá? E isso aqui é importante, porque isso mostra que cada vez que o empregado trabalhar mais tempo, ele tem mais direito. Diz assim: vamos ver aqui onde é que está o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Deixa eu ver se eu estou me achando aqui. Nós vamos ter aqui. Ó, diz assim, o artigo 489. Já vou falar para vocês. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o prazo. Então, a parte até pode reconsiderar o aviso prévio, tá bem? Aqui é importante isso aqui, que eu posso reconsiderar o aviso prévio, tá? E, via de regra, o aviso prévio, então, ele é muitíssimo importante na rescisão sem justa causa, tá? O que significa isso? Significa que uma das partes, então, vai avisar a outra que o contrato vai se romper. E o que é devido no caso das rescisões sem justa causa? O aviso prévio, a liberação do fundo com os 40%, a liberação das guias do seguro-desemprego, o saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional também. Tá? Então, isso são as verbas principais devidas na rescisão sem justa causa. Agora, a gente tem um outro tipo de rescisão, que é a rescisão por justa causa, que aí tem a justa causa do empregado e do empregador, que está ali no artigo 482 e 483 da CLT. Por exemplo, no caso do empregado, incontinência de conduta, mau procedimento, jogos de azar, ou assim, até agora, uma nova justa causa que foi criada com a reforma, é a que a pessoa perde a habilitação, por exemplo, no caso de um motorista, a habilitação de exercício profissional, mas poderia ser no caso motorista, ou perde no seu órgão de classe, por exemplo, um advogado que perde a possibilidade de receber uma penalidade e não pode exercer a advocacia. Ele, por exemplo, pode ser despedido por justa causa do seu escritório, tá? Um exemplo, assim, que me ocorreu, tá? Então, essas são alguns exemplos da justa causa. E, geralmente, uma justa causa do empregador corresponde a uma justa causa do empregado. Eu acho interessante, que eu andei estudando, tem ali no artigo 483, quando é que o empregado pode pedir para sair, dizendo que o empregador cometeu uma justa causa. Vejam bem, aqui nesse caso, o empregador pode dizer que o empregado cometeu justa causa e despede ele. E aí não paga aviso prévio, não libera fundo,
não libera as guias do seguro-desemprego, não paga a multa de 40%, então a rescisão por justa causa ela é mais econômica. Mas também ela tem um perigo, né? Se o empregador consegue reverter isso judicialmente, às vezes o empregado pode receber ainda uma indenização por dano moral, se lhe for atribuída uma conduta culposa que não corresponde à realidade, tá? Mas o importante aqui no 483, eu estava pensando nesse período de pandemia, existe a possibilidade do rigor excessivo, que é o empregador exigir atividades além das forças do empregado, e também serviços que exponham a segurança do empregado. Então, a legislação francesa fala isso de direito de retirada, que a pessoa poderia até se retirar do trabalho, e a gente fala isso, a rescisão indireta, pedir para o juiz para ficar dispensado de trabalhar. Isso existe agora na nossa legislação, e é interessante porque seria uma justa causa do empregador se ele apertar demais o serviço de uma forma injusta, que ultrapasse o contrato, é claro. Sempre lembrando que eu gosto de dizer que tem os dois lados, tá? Eu gosto de olhar na minha parcela que me cabe, eu gosto de olhar os dois lados. Vamos ver, então, o artigo 483 da CLT, que é a justa causa do empregador. Diz assim: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos, ou seja, proibidos por lei. Se diz que é para todo mundo ficar em casa, o empregador insiste e o estabelecimento está fechado, até se diz, talvez por força do príncipe, por um ato municipal, por uma declaração, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Se for tratado pelo empregador por seus superiores com rigor excessivo, correr perigo de mal considerável. Olha que todas essas hipóteses poderiam o empregado pedir para ser demitido, né, se não quer voltar a trabalhar. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, tá? E aí segue, são 10 ou 12 causas de despedidas por justa causa que eu sugeriria, então, que vocês lessem ali, viu, Bruna? Colocar assim, então, ler o artigo 482 aqui, tá? Artigo 482, que é a justa causa, e 483 da CLT. Esse aqui fica da CLT, deem uma lida nisso aqui, que é importante. E também o artigo 501, que está na moda, que é a história da força maior, né, que alguns estão demitindo os empregados agora na pandemia pela força maior e pelo factum principis também, tá? O que é o factum principis? O factum principis é, assim, alguma ordem que venha do governo e que limita o funcionamento do estabelecimento, tá? Da empresa, digamos assim. E isso aqui, o factum principis, é importante porque para discutir isso, o erário, ou seja, o Estado, deveria indenizar o empregador, se não houver, portanto, se houver ficar clara a responsabilização pelo impedimento da sequência, pelo impedimento do exercício da atividade econômica. Só que isso demora muito mais e às vezes pode ser prejudicial ao empregado, enquanto a força maior autorizaria até o pagamento de aviso prévio pela metade, etc. Tá? O que se tem dito é que é melhor talvez não discutir a força maior e despedir por justa causa, tá? Tem um movimento muito interessante e importante no Brasil, que é o Não Demita, tá? Tem um pessoal aqui envolvido na ANPECOM, a Associação Nacional de Economia de Comunhão, que é bem importante, que faz um trabalho de manutenção do emprego, mesmo durante a pandemia. Eu sugiro que vocês até deem uma olhadinha ali na página, que está muito na linha da responsabilidade social empresarial. Mas os tempos são difíceis e as demissões estão ocorrendo. Uma outra coisa bem importante que aconteceu com a reforma trabalhista é que as rescisão individual ficou correspondendo à rescisão coletiva, tá? Então, a lei que parou, porque vinha sendo construída, pelo menos na jurisprudência do TST, que para as demissões coletivas deveria haver a participação, sim, do sindicato, mas a reforma não entendeu dessa forma. Tem um artigo específico aqui na CLT que fala justamente disso.
Então, que a rescisão individual equiparada à rescisão coletiva, tá? Então, não há divergência de tratamento e, portanto, não exigiu a participação sindical. Também, agora, na época da pandemia, foi criada uma garantia emergencial de emprego. Eu até escrevi com a professora Janete Deste, que é uma juíza aposentada, sobre isso. A garantia provisória que é a seguinte: se o empregador, a empresa recebe um apoio, um suporte financeiro para poder pagar o auxílio emergencial, para poder reduzir salário e jornada e manter aquele empregado trabalhando, se ele receber um aporte, um subsídio financeiro, porque, veja bem, pode reduzir salário e jornada, tá? Venha o governo e complementa um pouco esse salário, a empresa ganha um benefício, um auxílio do governo para manter esses salários, então o empregado está com uma certa, entre aspas, um seguro-desemprego, mesmo mantendo o emprego, tá? Porque vem um aporte do governo. O empresário também recebe uma parcela do governo para manter esse empregado. No momento que esse empregado recebeu esse benefício, esse auxílio emergencial, e o empregador recebeu também uma quantia para poder pagar os seus empregados, o empregador não pode demitir. Então, se criou uma garantia provisória no emprego, tá? Ali o artigo 10 da MP 936, combinado com a MP 944. Então, se criou uma garantia provisória que vai funcionar ao lado, por 60 dias só, é pouquinho, mas é uma garantia interessante, que foi criada, tá? E que vai funcionar ao lado das outras garantias típicas de proteção no emprego, que eram garantias provisórias, como a da gestante, que não pode ser despedida da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ou a do cipeiro, que hoje eu expliquei, que é esse membro da Comissão Interna da Prevenção de Acidentes, ou mesmo o líder sindical, que desde o registro da candidatura até até um ano após o término do mandato tem estabilidade, esse líder sindical não pode ser demitido. Então, se criou agora na pandemia também uma garantia provisória de emprego, só que interessante que ela é coletiva. Se o empregador receber esses valores do governo, subsídios do governo, ele não pode demitir todos os empregados, tenham eles ou não, seja do setor que recebeu o benefício, essa é a minha interpretação, ou mesmo ele não tendo recebido. Se o empregador recebeu o valor do governo, ele não poderia demitir. Se ele demite, a linha de crédito que ele conseguiu, com valores baixos, juros baixos, para pagar em suaves prestações, ela vence antecipadamente, ele tem que devolver esse valor para o governo, e ainda pagará uma multa para o empregado, tá bem? Que é a metade do que ele ficaria faltando, quase como ali os contratos a prazo determinado, que devem, quando uma das partes rompe antes, tem que pagar metade do que ficar faltando para a outra, né? Do que ficar faltando do prazo que foram estipulado. Então, são questões bem interessantes. Eu acho que essa pandemia fez a gente ver o direito do trabalho de novo. É importante lembrar que o princípio protetivo continua vivo, nossa disciplina está mais viva do que nunca, ela é importante, acho que é importante a gente ter essa consciência do benefício social do trabalho, né, que está ali junto com a livre iniciativa, mas o importante, como diz o OIT, é a centralidade, a proteção do trabalhador, tanto aquele que está com o vínculo, que, por favor, merece muito a proteção para que seja mantido e que não seja lançado no desemprego, e aquele que está na informalidade também se buscar proteger e ampliar esse guarda-chuva, né? Essa é a importância dos direitos sociais e a importância do direito do trabalho. Então, eu agradeço aos alunos que participaram, e aí a gente vai combinar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu pensei, e aqui eu pediria, então, uma certa atenção. Eu vou manter da forma como está a nossa disciplina, vou seguir o cronograma, e a prova, então, será na quarta-feira, para a turma da manhã, e na sexta-feira para a turma da noite, mas nós vamos fazer pelo Moodle. Eu vou deixar aberto de quarta até sábado,
à meia-noite, para que todos possam fazer a sua prova na hora que bem entenderem. Eu vou deixar aberto por 1h30. Então, a prova vai ser, vou falar aqui, prova. Então, vai ser pelo Moodle, individual, né? 1h30, 1h30, 1h30. Lembrando que a pessoa, 30 minutos, a pessoa que começa a prova são 10 questões objetivas, tá? 10 questões objetivas, pode até consultar, tá? Questões objetivas. E o importante é que não pode parar a prova no meio, porque ela perde a validade. 10 questões objetivas, tá? Então, abrindo na quarta-feira e fechando no sábado, para a pessoa ter o máximo de tempo possível para se dedicar a fazer, então, com consulta, né? Com consulta, e aí as notas viriam já no domingo, ou na segunda, talvez se a gente prorrogar um pouquinho, tá? 10 questões objetivas, cada um vai fazer a sua prova no seu horário, quando bem entender. Pode, então, ser com consulta, tá? Então, 10 questões ali. E eu fico feliz e estou à disposição no Moodle para alguma pergunta. E agora também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque senão já estou falando há 1h30, não, 6h30, 7h30, 8h, 1h30, um pouquinho mais, e gostaria, se alguém não tem perguntas, então, podem fazer no Moodle também, tá? Eu agradeço aos que me assistiram e vou deixar gravado ali no canal só do Direito do Trabalho, tá? Vou deixar ali, que eu acho que é mais específico para nós. Então, agradeço muito e vou encerrar. Obrigada, Gabriela, querida. Muito obrigada, professor. Um ótimo final de semana. Muito bem, queridos, tá? Podem aproveitar o Dia dos Namorados, inclusive, aqui. Desculpe aí que eu atrapalhei. Mas é importante a gente, eu acho, cumprir, porque a gente está todo mundo na pandemia. Se a gente cumprir o que a gente já tinha estipulado, eu acho que todo mundo fica bem. Fica bom para todo mundo, a gente cumprir as obrigações, dá um alívio e na nossa consciência, a gente fica bem e pode depois, quando terminar a pandemia, partir para as atividades presenciais, das disciplinas presenciais, tá bem? Não consigo acessar a primeira parte da aula. Calma, porque ainda eu não salvei, mas aí eu vou deixar já salvo. Como a primeira parte da aula, a aula que eu dei na quarta-feira, ou essa primeira parte? Se for agora, realmente ainda não encerrei a transmissão, mas a aula de quarta-feira já deveria estar online, tá? Eu vou ver o que acontece. Tu me manda uma mensagem depois no Moodle, eu vejo como fazer, tá bem? Então, um forte abraço e um bom final de semana. Abraço, tá? A de quarta, Juliana. Você, essa é a primeira parte da aula. Quarta? Essa é a aula, a primeira. Tá bom? Eu vou ver como fazer, mas a aula de quarta já devia estar disponível, tá? Muito online no canal da graduação, tá? Diz aí, Maíra, como é que é o canal da graduação? Só vamos botar aqui, viu, Juliana? No canal da graduação, é porque tem o canal do YouTube, que é esse que eu estou fazendo a transmissão. Só que eu não sei se eu deixo nesse também para facilitar. Eu preferia que ficasse só na aula de Direito do Trabalho, tá? Daí a Maíra dá um aviso ali para todo mundo, tá, Maíra? E a Bruna também. Avisem ali a turma que vai ficar no canal da graduação, que é Direito. Como é que é, Maíra? Introdução ao Direito do Trabalho. Isso. Eu acho que tem que botar esse aí, tá? Que aí as pessoas assistem ali, porque eu acho que como é uma aula muito direcionada, não é nada relevante, nada brilhante, não vou deixar ao público, porque acho que não interessa muito, tá? A aula de quarta estava no canal, agora está no canal Introdução, tá? Muito bem, Bruna, tá? É isso, é porque é que esse canal eu consigo gravar, o da aula de vocês eu não consigo gravar, então, mas eu vou gravar nesse e vou colocar no da aula, tá? Beijo a todos, até logo. Obrigada, gurias, obrigada, Maíra, obrigada, Bruna.